E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tranquilo com vocês? Fiquei com cara de assustado porque eu tava com a cabeça baixa, eu só vi o reflexo, eu disse, fala, será que tá gravando mesmo? Vamos lá, turma, vamos deixar de besteira e vamos voltar para as aulas. Turma, então a gente terminou a aula vendo um pouquinho de resultado, só que como faltava um minutinho, aí eu disse, não, acaba logo, que eu vou começar agora. Essa aula, então, a gente vai ver um pouquinho de resultado e também de nexo de causalidade e, como sempre, resolvendo questões, o máximo de questões possíveis. Já falei para vocês que a gente aprende ou pela dor ou pela repetição. Então procure repetir várias vezes. De que forma? Anotando as informações que você acha mais importante, lendo várias vezes o seu caderno e principalmente resolvendo questões. Resolva o máximo de questões que você puder, meus queridos amigos. Vamos lá. Então o que a gente está trabalhando agora, nós estamos trabalhando em relação ao resultado. E aí, de acordo com o conceito analítico de crime ou estrutural, crime é fato típico, antijurídico, culpável. O resultado, como eu estava falando, o resultado que está escrito aqui nesse conceito analítico ou estrutural de crime é o resultado jurídico. Professor, e o que é o resultado jurídico? Veja bem, existe o resultado jurídico e existe o resultado naturalístico. Então existe o resultado jurídico e existe o resultado naturalístico. O resultado jurídico é o que todo crime tem, de acordo com a doutrina majoritária. O resultado jurídico é a violação à lei. Ou seja, todo crime viola uma lei. Já que crime é trazido na lei, todo crime viola uma lei. Então o resultado jurídico é exatamente isso, a violação a uma ordem legal, uma ordem do ordenamento jurídico. Já o resultado naturalístico, nem todo crime tem. E o que é o resultado naturalístico? O resultado naturalístico é simplesmente a modificação no mundo exterior. Então, nem todo crime existe a modificação no mundo exterior. E aí, em relação ao resultado naturalístico, existe uma classificação de crimes. De pouquinho em pouquinho, eu estou falando das classificações de crimes. Nós já vimos os crimes incongruentes, os crimes congruentes. Agora a gente vai ver a classificação de crimes quanto ao resultado. E o resultado aqui que eu vou conversar é o resultado naturalístico, já que todo crime tem resultado jurídico, naturalístico. Pois muito bem. O crime, ele pode ser crime material, crime formal e crime de mera conduta. Então, em relação ao resultado, o crime pode ser crime material, crime formal e crime de mera conduta. O que é isso, professor? Perceba bem, no crime material e no crime formal, é aquele crime que tanto tem conduta como tem resultado. Então o crime material e o crime formal é o crime que tanto tem conduta como tem resultado. Qual é a diferença do crime material para o crime formal? No crime material, o delito só se consuma se o resultado acontecer. Então, para o crime material, o indivíduo só se consuma o crime se o resultado acontecer. O crime material também é chamado de crime naturalístico. Exatamente porque o crime material é aquele que só se consuma se o resultado naturalístico acontecer. Exemplo, homicídio. No crime de homicídio, pessoal, se eu atiro contra alguém agora e esse alguém vai para a UTI, eu sou processado por tentativa de homicídio. Aí, se durante o processo um indivíduo morre, ou seja, houve o resultado naturalístico, houve a consumação do delito. A denúncia, a acusação contra mim, ela é aditada. E eu passo a responder não mais por tentativa de homicídio, eu passo a responder por homicídio consumado, já que o resultado naturalístico ocorreu. Então, o crime material, ou também conhecido como crime naturalístico, é aquele crime que prevê conduta e resultado, e o resultado tem que acontecer para o crime se consumar. Professor, você está falando então que o crime material e o formal é aquele que prevê conduta e resultado, mas como é que eu vou saber se o crime tem resultado ou não? Porque, por exemplo, matar alguém, qual é o resultado que eu vou saber? Turma, para você saber se um crime tem resultado ou não, você tem que pensar na seguinte resposta. O indivíduo praticando aquela conduta, o que é que ele quer? Se você tem uma resposta objetiva e imediata, o crime tem resultado naturalístico. Então veja, eu matar alguém, o que é que eu quero? Eu quero alguém morto.
Esse é o resultado naturalístico. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, que é o crime de furto. O que é que eu quero? Subtrair a coisa alheia para mim. Esse é o resultado naturalístico. Então o furto, o homicídio, o estelionato, todos os crimes que você pensa, o que é que o agente quer ao praticar aquela conduta, e você tem uma resposta imediata, objetiva, aquele crime prevê resultado naturalístico. Agora, se a sua resposta é vaga, é imprecisa, é porque o crime não tem resultado naturalístico. Como, por exemplo, violação de domicílio. Turma, violação de domicílio é você entrar ou permanecer na casa de uma pessoa sem o seu consentimento. O que é que eu quero ao entrar ou permanecer na tua casa sem o seu consentimento? Aí você diz, professor, você quer matar? Ah, então eu responderia só pelo homicídio, porque no caso era uma aplicação do princípio da consunção ou da absorção, que a gente já viu que é o crime, que é aquele princípio que diz que o crime fim, ele vai absolver o crime meio. Professor, eu quero dançar Macarena lá na sua casa sem o seu consentimento. Pessoal, perceba que violação de domicílio é um crime onde você não tem uma resposta exata. O que é que a pessoa quer ao entrar ou permanecer na tua casa sem o teu consentimento? Portanto, ele não prevê resultado naturalístico. E quando o crime não prevê resultado naturalístico, é o crime de mera conduta. Agora imagine a seguinte situação. Porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. O que é que eu quero ao estar aqui no EVP, gravando o estúdio com a arma de forma irregular, de forma ilegal? Professor, você quer matar? Então eu responderia, se eu tivesse com essa arma tão somente para cometer o homicídio, eu responderia só pelo homicídio. Você quer roubar? Eu responderia só pelo roubo, se eu tivesse com essa arma tão somente para cometer o roubo. Então o que eu quero que vocês percebam é que tanto o crime de violação de domicílio como o crime de porte ilegal de arma, você não consegue dar uma resposta objetiva, uma resposta precisa do que o indivíduo quer ao praticar aquela conduta. Então são crimes de mera conduta, porque o crime de mera conduta, como o próprio nome está dizendo, ele só prevê conduta. Já se você consegue dar uma resposta objetiva, direta, ao que o agente quer com aquela conduta, vai ser o crime material ou formal. E o crime material, como eu já falei, ele só se consuma se o resultado acontecer. Então, outro crime, e eu vou falar disso porque é muito importante, é a súmula vinculante número 24 do STF. Se é a súmula vinculante, logicamente ela é do STF. E o que é essa súmula vinculante número 24 do STF? Ela fala dos crimes contra a ordem tributária, da Lei 8.137 de 90. Fala do crime de apropriação indébita previdenciária, do artigo 68A. E fala do crime de sonegação de contribuição previdenciária, do artigo 337A. Então essa súmula vinculante, número 24 do STF, ela é bastante importante, por isso que eu estou falando nesse momento. Ela traz, meus queridos amigos, em relação a crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, de você não querer pagar tributo, a galera que compra receita, compra recibo de médico, de dentista para deduzir no imposto de renda. Pois muito bem, Lei 8.137 de 90. Fala dos crimes de apropriação indébita previdenciária, que a gente vai falar desses crimes ainda, e falar ainda da crime de sonegação de contribuição previdenciária. Pois muito bem, essa súmula diz assim, esses crimes são crimes materiais. E só pode a autoridade fazendária representar para o Ministério Público para fins penais quando constituir definitivamente o crédito tributário. Professor, não estou entendendo. Turma, sabe o que essa súmula está dizendo? Está dizendo que se, por exemplo, o EVP, existe suspeita, o EVP não, mas a empresa X, existe suspeita de que ela está sonegando o tributo. Não pode o Ministério Público ir logo processando. Por quê? Porque é um crime que só se consuma se ocorrer o resultado naturalístico. Em outras palavras, tem que primeiro a Receita vir, instaurar um processo administrativo para apurar se essa empresa X está ou não sonegando o tributo. E só depois que transitar em julgado o processo administrativo, ou seja, só depois que terminar o processo administrativo e esse processo administrativo concluir que essa empresa realmente está sonegando tributo e que ela está devendo tributo, é que a Receita pode pegar esse processo e enviar para a autoridade ministerial, para o Ministério Público processar criminalmente.
Em outras palavras, essa súmula diz que os crimes de sonegação de contribuição previdenciária, sonegação fiscal, né, da Lei 8.077 de 90, esses crimes são crimes materiais. Só se consumam quando há o resultado. E qual é o resultado? Quando eu sonego tributo, qual é o resultado que eu quero? O resultado que eu quero é não pagar tributo ou é diminuir o pagamento do tributo. Pois esse crime, então, só se consuma quando a Receita, de forma definitiva, no processo administrativo, e um beijo aí para a tia Lídia aí do administrativo, e o processo administrativo, ele constituir definitivamente o crédito tributário. Então, esses crimes são também crimes materiais, porque o crime material é aquele que prevê conduta e resultado e só se consuma como quando o resultado acontecer. Beleza. Aí nós temos os crimes formais. O crime formal, turma, é aquele que, muito embora preveja conduta e resultado, basta a conduta para o crime se consumar. Basta a conduta para o crime se consumar. Daí porque o crime formal é também conhecido como crime de consumação antecipada. Consumação antecipada. Professor, e o que é que isso significa, consumação antecipada? Significa, queridos amigos, que o resultado do crime pode ou não acontecer. Se o resultado acontece, ele é um mero exaurimento do delito. Porque o crime formal, ou o crime de consumação antecipada, é aquele que basta a conduta para se consumar. Se o crime ocorrer, ou se o resultado ocorrer, ele é um mero exaurimento. Exemplos: corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal, diz lá, solicitar vantagem devida, receber vantagem devida e aceitar a promessa de vantagem devida em razão da função. Então, o servidor público que solicita vantagem devida em razão da função. Eu saio, por exemplo, aqui do EVP, estou no meu carro dirigindo, paro numa blitz. Aí a blitz identifica que meu carro está irregular. Aí o cara diz assim, o guardinha da MC, né, no caso aqui de Fortaleza, diz assim, olha, me dê 50 reais que eu te libero. Opa! Quando o guardinha pediu vantagem devida, solicitou vantagem devida, praticou essa conduta, consumou o crime de corrupção passiva. Se eu entreguei ou não a vantagem devida, isso é um mero exaurimento, não importa. O que importa é que a partir do momento que ele solicitou a vantagem devida, o crime consumou. Outro crime, que é um crime formal, extorsão, do artigo 168 do Código Penal. Perdão, 168 não, 158, 158 do Código Penal. Um dia, eu estava em casa, aí ligaram, na época eu morava com meus pais, ligaram para lá e disseram assim, olha, tô aqui com um familiar seu, não sei se é seu tio, não sei se é seu sobrinho, não sei se é seu pai, eu sei que eu tô com ele aqui e se você não transferir, não comprar 100 reais de crédito de celular, eu mato eles. Ah, pessoal, eu penalista do jeito que sou, atuo nisso, como oficial de justiça, entro nessas questões. Pensei logo, sai do presídio. Desliguei e fiquei tranquilo. Veja, esse crime que ele cometeu é extorsão, como a gente vai ver. Só o fato dele ter praticado aquela conduta já consumou o crime, porque a extorsão é um crime formal. Basta a conduta, não precisa o resultado acontecer para o crime se consumar. Então, no caso, eu desliguei o telefone, não comprei os 100 reais de celular, porque ele queria de crédito de celular, simplesmente o crime se consumou para ele, porque é um crime formal. Beleza. E, finalmente, nós temos o crime de mera conduta. Crime de mera conduta, como eu já falei, você identifica ele porque ele não prevê conduta, ou ele não prevê resultado. Como o próprio nome está dizendo, ele só prevê conduta. Exemplo, violação de domicílio e porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma e violação de domicílio são crimes que você não consegue responder de forma objetiva o que o indivíduo quer ao cometer aqueles crimes. Portanto, o crime de mera conduta, basta a conduta para que o crime se consume. Tranquilo, pessoal, em relação a isso, fico muito feliz que esteja tranquilo. E sobre resultado, realmente é só aquilo que a gente tem para conversar. Resultado naturalístico e resultado jurídico. Se você lembrar lá do conceito analítico estrutural de crime, que eu mandei você copiar na sua mão, na parede do seu quarto, no banheiro, para você ficar olhando e não esquecer nunca. A gente viu lá que fato típico tem conduta, resultado e nexo de causalidade. O que a gente vai estudar agora, então, é o nexo de causalidade. Professor,
E o que seria o nexo de causalidade? Como é que eu posso conceituar o nexo de causalidade? Turma, o nexo de causalidade é o que liga a conduta ao resultado. Então, o nexo de causalidade é o que liga a conduta ao resultado. Em outras palavras, é você dizer assim, olha, aquele resultado só aconteceu por conta daquela conduta. Turma, nexo de causalidade é só isso, não precisa de nenhuma apreciação jurídica, não precisa nenhuma outra coisa para você saber se tem ou não nexo de causalidade. Então, o nexo de causalidade é você analisar só se quem causou aquele resultado foi aquela conduta? Foi. Então, tem nexo de causalidade. Nexo de causalidade, ou também chamado de nexo causal, é você não precisa fazer nenhuma apreciação jurídica. É a apreciação das leis físicas mesmos. É você olhar, bom, aquele resultado aconteceu por conta daquela conduta. É só isso. E sobre o nexo de causalidade, então, é você saber o que foi causa daquele resultado. E o que é que foi causa do resultado? Para a gente saber o que foi causa do resultado, a gente precisa do artigo 13 do Código Penal. E o artigo 13 do Código Penal diz assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Perfeito. Então, eu só imputo o resultado do crime a alguém, a pessoa que deu causa. É lógico, então, que se a pessoa não deu causa ao resultado do crime, eu não posso imputar aquele resultado a ela. Por quê? Porque lembrem bem, a gente adotou, pessoal, a responsabilidade pessoal do agente. A pena não passará da pessoa do condenado. De forma que só pode imputar o crime, o resultado de um crime, a um indivíduo se esse indivíduo foi causa. Professor, isso aí eu já sabia, não precisava nem o senhor ter falado. Pois muito bem. Mas aí no direito penal, o que é causa? Aí diz assim, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Opa! Aqui então, na segunda parte do artigo 13, a gente tem o conceito de causa. O que é causa? Causa é toda ação ou omissão sem a qual o crime não teria ocorrido. De acordo com o artigo 13, caput do Código Penal, nós adotamos a teoria da causalidade simples, também chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamado princípio ou teoria da conditio sine qua non. Então, toda vida que você vê quaisquer desses três nomes, saiba que você está falando em sinônimos. Então, existe o princípio da conditio sine qua non, que significa condição sem a qual não. Ou seja, causa é a condição sem a qual o crime não teria ocorrido. Ou seja, se você retirar a causa, o crime deixa de existir. Essa é a teoria ou princípio da conditio sine qua non, que é também chamado de causalidade simples ou ainda conhecida como equivalência dos antecedentes causais. Turma, por que equivalência dos antecedentes causais? Porque, veja, para você saber, de acordo com o nosso Código Penal, se uma ação ou omissão é causa, você vai para a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Professor, o que diabo é isso? É tanta teoria que eu não estou entendendo mais nada. Tenha calma. Diz assim, ó, essa teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais, ela diz assim, ó, para o Código Penal, para causalidade simples, causa é qualquer ação ou omissão anterior ao crime, sem a qual o crime não teria ocorrido. Então você vai para a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes e você fala assim, bom, para eu saber se é causa ou não, eu retiro o que eu quero saber que é causa hipoteticamente. Se eu retirar aquela conduta e o crime continuar existindo, aquela conduta que eu retirei não é causa. Agora, se eu retirar aquela conduta e hipoteticamente o crime deixar de existir, simplesmente aquilo que eu retirei é causa. Então imagina que eu acordei hoje, tomei café da manhã, brinquei lá com meus cachorros, comprei uma arma
e matei alguém. Turma, vamos saber se eu ter tomado café da manhã é causa para o homicídio. Você hipoteticamente retira eu ter tomado café da manhã e você analisa. Bom, se o Sidney não tivesse tomado café da manhã, o crime teria acontecido? Teria acontecido. Então o fato de eu não ter tomado café da manhã não é causa, porque eu retirei hipoteticamente e o crime continua a acontecer. Aí depois que eu tomei café, eu brinquei com meus cachorros. Será que o fato de eu ter brincado com meus cachorros é causa do homicídio? Vamos ver. Retire hipoteticamente o fato de eu ter brincado com meus cachorros. Se eu tivesse tomado café da manhã e saído de casa, não tivesse brincado com meus cachorros, teria, pessoal, acontecido o homicídio? Teria. Então, o fato de eu ter tomado café da manhã e o fato de eu ter brincado com meus cachorros não são causas. Agora, pessoal, eu comprei a arma e fui lá matar a pessoa. Retire eu ter comprado a arma. O crime continua acontecendo? Não continua mais. Então, o fato de eu ter comprado a arma é causa para aquele homicídio. Pessoal, e se eu comprei a arma é porque alguém fabricou. E se alguém fabricou a arma, pense, a fabricação da arma é causa para o meu homicídio? Vamos ver. Retire a fabricação da arma. Retirei. O homicídio continua acontecendo? Não. Então, a fabricação da arma, ela é causa do meu homicídio. Sabe onde é que eu quero chegar com vocês? É que a causalidade simples, ela diz que qualquer ação ou omissão anterior ao crime é causa para o crime. Se o qual crime não teria ocorrido, é causa para o crime. Pois muito bem, a grande crítica à causalidade simples, que diz que qualquer ação ou omissão anterior ao crime é causa para o crime, se o qual crime não teria ocorrido, é causa para o crime, é porque ela regride ao infinito. Porque veja, eu matei alguém, meus pais são causas? São, porque se meus pais não tivessem feito o ato sexual e não tivesse me parido, não tivesse mentido, se minha mãe não tivesse engravidado, o crime não teria acontecido. Então meus pais são causas. Meus avós são causas do meu crime, meus avós são causas do meu crime. Sabe qual é o resultado que a gente chega nesse regresso ao infinito? É que Adão e Eva, de acordo com causalidade simples, que foi a que a gente adotou no nosso Código Penal, Adão e Eva, os dois são causas de todos os crimes, de todas as desgraças da humanidade. Pois muito bem, é a causalidade simples que o Código Penal adota. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, se Adão e Eva não tivessem tido filhos e, consequentemente, não tivessem chegado no criminoso, não ia ter o criminoso e, portanto, não ia ter tido o crime. Adão e Eva, de acordo com a causalidade simples, são causas de todos os crimes que já aconteceram na face da Terra. E prevalece, pessoal, que de acordo com o artigo 13 caput do Código Penal, nós adotamos sim a causalidade simples. Então, a causalidade simples é a que está conceituada na segunda parte do artigo 13. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Em outras palavras, para você saber se é causa, você utiliza a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes. E essa teoria diz que, hipoteticamente, você tira um antecedente. Se o crime deixa de existir, aquilo que você retirou é causa. Se o crime continua existindo, mesmo você tendo tirado, aquilo não é causa. Então nós adotamos a causalidade simples, também chamada ou conhecida como equivalência dos antecedentes causais. E sabe o que é que significa equivalência dos antecedentes causais? Significa que toda causa tem a mesma importância. Ou seja, não existem causas mais importantes que a outra. Aí eu tenho certeza que alguns, principalmente os que não são do direito, estão com a seguinte dúvida. Professor, peraí, você falou então que se você comete crime, de acordo com a causalidade simples, seus pais são causa do seu crime. Exatamente. Seus avós também são causa do seu crime. Exatamente. Quem fabricou a arma é causa do seu crime. Exatamente. Professor, não estou entendendo não. O que você não está entendendo é que dizer que alguém é causa do crime não significa dizer que aquele alguém é responsável pelo crime. Daí porque só vai haver responsabilidade penal para aqueles efetivamente envolvidos, aqueles que têm fato típico, antijurídico e culpabilidade em relação a eles. Então, dizer que é causa não significa dizer que é responsável pelo crime. Então,
teoria da causalidade simples, também chamada equivalência dos antecedentes causais, porque para o nosso Código Penal, toda causa tem o mesmo grau de importância, não tem hierarquia, uma causa vale mais do que a outra. E também conhecido como o princípio da conditio sine qua non, ou seja, esse princípio ele vai dizer o quê? Causa é toda condição sem a qual o crime não teria ocorrido. Justamente voltando para a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes. Se eu retiro aquilo como causa e o crime deixa de acontecer, significa que é causa. Ou seja, o princípio da conditio sine qua non diz: causa é a condição sem a qual o crime não teria ocorrido. Porque se você hipoteticamente retirar aquilo, o crime deixa de ocorrer, aquilo é causa. Então, perfeito. Princípio da conditio sine qua non, igual a dizer que é causalidade simples, igual a dizer que é a equivalência dos antecedentes causais. Para saber se é causa ou não, eu utilizo a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes. Aí você respira e tenha muita fé, turma, tenham fé, porque isso aqui eu sei que é muita informação, já que não é só o direito penal que você tem. Mas você vai ver que resolvendo exercício as questões se repetem. E na próxima aula que a gente vai falar de com causa, aí é assim que eu preciso que você respire um pouquinho mais. Mas não é difícil, é fácil, é só você entender a lógica toda, sistemática, psicojurídica, conjugal aqui da situação. Beleza. Aí, turma, então, vocês viram comigo que a grande crítica que se tem a essa causalidade simples é o regresso ao infinito. É dizer que o Adão e a Eva, eles são causas de todos os crimes que já aconteceram na humanidade. Exatamente. Aí, exatamente contra essa teoria da causalidade simples, contra esse regresso ao infinito, surge a teoria da imputação objetiva. E a teoria da imputação objetiva, ela diz assim, olha, para ser causa, não basta ter o nexo físico. Porque como eu falei para vocês, de acordo com a causalidade simples, ter nexo causalidade, ser causa, basta o nexo físico. Ou seja, para causalidade simples, para você ver se algo é causa, não tem nenhuma apreciação jurídica. É só analisar se aquela conduta causou aquele resultado. Ou seja, para causalidade simples, basta o nexo físico. Não tem nenhuma apreciação jurídica. Aí vem a teoria da imputação objetiva, a chamada TIO, e a TIO, ela diz, olha, não basta só o nexo físico, como diz a causalidade simples. Para ser causa, além do nexo físico, é necessário que fique caracterizado o nexo normativo. Então, enquanto a causalidade simples diz que basta o nexo físico, a teoria da imputação objetiva diz que além do nexo físico, é necessário que venha o nexo normativo. E o que é o nexo normativo? O nexo físico vocês já entenderam. O que é o nexo normativo? Nexo normativo é analisar se, no caso concreto, o agente criou ou incrementou um risco proibido e se o resultado está na linha de desdobramento causal normal da conduta. Professor, eu não entendi absolutamente nada. Turma, por hora, memorize que para a teoria da imputação objetiva, para ser causa, não basta o nexo físico. Além do nexo físico, precisa do nexo normativo, que é você ter criado ou incrementado um risco proibido ou não permitido, que dá no mesmo, e o resultado está na linha de desdobramento causal normal da conduta. Como o tempo está acabando, eu vou ficar por aqui e próxima aula eu começo daqui para não ter que explicar isso aqui rápido e a gente já acaba a aula. Tchau, galera, tudo de bom.